Oi, queridos. Eu preparei aqui com muito carinho um pequeno vídeo sobre as tarefas que vocês fizeram durante a semana, que é importante até para vocês relembrarem o porquê que começou cada etapa, quando a gente pode olhar as nossas etapas da vida, de cada fase, dos desafios, das conquistas, a gente consegue ter mais clareza do propósito que está ali. Nada numa jornada, ela é sem propósito. Cada fato vivido no momento da vida, ele foi fundamental para o que aconteceu no momento seguinte. Então, aprender a olhar o nosso passado com neutralidade, de olhar e falar assim, caramba, foi isso que eu consegui, aqui eu poderia ter tido outra ideia, mas foi o nível de consciência que eu tinha naquela época. Isso vai dando para a gente um estado maior de compaixão pelo nosso caminho. E assim vai ficando mais fácil de compreender que a vida na Terra ela é uma jornada cheia de desafios e que cada fase da vida ela te convida a um desafio e que cabe a você aceitar esse desafio e ir tranquilo, né? Não significa que vai ser fácil, mas às vezes vai ser um desafio intenso, mas você sem resistir a esse desafio e conseguindo também compreender que tem momentos que já passaram, que as portas precisam fechar e o que fica é a sabedoria do aprendizado. Então, quando a gente começa a poder olhar para a nossa história, reconhecendo cada etapa que começou muito antes da gente nascer, com a história dos nossos pais, com a nossa chegada aqui no momento de vida da sociedade, o momento de vida do país, do planeta, e o que a gente foi aprendendo ao longo da vida, vai formando a nossa forma de pensar, de ser e de interagir com o mundo e vão trazendo os aprendizados. Então, quando a gente pode olhar para isso como pérolas de sabedoria, o que eu aprendi? O que é isso? Por mais que seja difícil, o que isso me trouxe de aprendizado? Ah, aqui foi legal. Nossa, então eu preciso olhar que eu tenho essa força. E ao ter esse panorama, você vai cada vez mais chegando perto de você, entendendo que a vida é um caminho, é uma jornada, e cada um tem a sua jornada única, que não tem um certo e nem um errado. Tem um aprendizado que cada um veio fazer. Então, para vocês que já fizeram, é uma oportunidade de relembrar as etapas. Para quem está entrando na jornada dos 21 dias agora, já tem esse material para poder trabalhar depois, quando finalizar. Então, eu vou aqui colocar a apresentação. Isso. Então, deixa eu tirar só aqui. Seja o artista da sua vida. Então, esse é o convite. Viva uma vida que seja realmente autêntica. Viva a vida que você quis viver. Então, esteja pleno a cada momento do seu dia. Então, essa é a proposta da jornada dos 21 dias. A gente só pode despertar o nosso potencial realmente criativo se a gente está em contato com a nossa verdadeira essência. Quando você está ali sabendo o que é você, o que você gosta, o que você não gosta, quais são seus valores e virtudes, porque aí você pode deixar esse potencial verdadeiramente brilhar para o que é real, para aquilo que é seu. Mas se você vive por vidas moldadas pela família, pela sociedade, por isso tudo, e a gente tem muito isso, né? Todos nós temos, mas você não se torna nem consciente que tem isso, como que você vai poder ter uma vida autêntica? Como você vai poder realmente despertar o seu potencial criativo para algo que satisfaça realmente a sua verdadeira essência? Então, esse é o nosso convite nesse programa. Então, hoje, né, que é o 7º dia, vocês foram convidados de manhã ao momento de verdade e decisão, onde nós voltamos àquela pergunta do início, agora que você é consciente de todos os padrões de repetições aprendidos,
dos valores e virtudes recebidos, das questões com os pais vividos, percebendo as forças positivas, percebendo qual que é a sua meta realmente, reavaliando se é realmente, se você está com essa meta clara do seu propósito, para onde você quer direcionar na sua vida, e uma vez que tem isso tudo em mente, você chega a essa pergunta: você é alguém para você ou você é alguém para alguém? Isso, gente, é uma pergunta que ela pode ser modificada e ter diferentes respostas assim ao longo da vida e ao longo até do dia, né? Dependendo do momento que a gente está. E aceitar a resposta que vier. Pode ser que nesse determinado momento você não consiga ter um contato bem autêntico com você e você perceba que as suas decisões são baseadas em moldes da família, em moldes da sociedade, em moldes das suas próprias feridas. Então você está no momento que ainda é alguém para alguém. Busca tem um comportamento para pertencer, tem um comportamento para ser amado, faz algo para ser valorizado, para ter ou para ter a honra das pessoas. Então, o movimento é buscando algo, um reconhecimento fora. Então, pode ser que você esteja nesse momento da sua vida. E se você tiver, acolha esse momento da sua vida. Porque isso tem uma história do porquê disso. São questões mais profundas que podem estar na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulto-jovem, que tem um motivo para estar nesse padrão, nessa posição. Então, a mudança ela começa a acontecer quando a gente aceita o movimento que a gente está, o padrão que a gente está sentindo, tá? E aí, uma vez que isso você consegue acolher isso, então o processo de cura ele continua, que a gente vai estar ainda nesses próximos 14 dias. Ou pode ser que você já conseguiu acolher muitas partes e já pode agora se mover na sua vida para algo mais autêntico, em ser alguém para você, tá? Aqui não tem certo nem errado, existe você ter coragem de olhar para si mesmo e acolher as suas partes. Basicamente, o que se trata da jornada da vida, a gente sempre vai ter camadas que vão ser soltas, camadas que vão estar se revelando para a gente. E o que muda não são a quantidade de camadas ou problemas que cada um viveu, mas sim a forma como você lida com aquilo, podendo acolher aquilo que você pode no momento, e do momento que você para de resistir, para de brigar com você, essa solução ela pode acontecer e aí você consegue ter mais compaixão e mais amor para você, tá? Então, hoje foi o dia, tá sendo o dia do momento de verdade e decisão. No sexto dia, nós fizemos o convite para vocês recalcular a rota. Então, será que essa meta que eu desejo tanto é ela mesma? É aquilo que me move? É aquilo que me impulsiona? É aquilo que faz o meu coração brilhar? É uma meta mais da alma? Ou é uma meta mais prática? Eu quero realmente ter mais trabalho, mais dinheiro, mais relacionamento, enfim. Como que está essa meta dentro de você? É uma meta que você escolhe ou essa meta foi escolhida por você? Você quer modificar algo? A gente sempre pode modificar. Sempre, gente. Enquanto há vida, há possibilidades de mudança. E a gente está aqui para testar, para experimentar, testar e ganhar sabedoria. Então, se você sente que a meta que você escolheu não é a que realmente faz sentido, de repente foi uma meta induzida pela família, pelo trabalho, pela sociedade, ou por um medo, ou por várias coisas, é bom você olhar e dar espaço para o que realmente é essencial acontecer. Porque aquilo que está, esse chamado dentro de você, ele vai vir bater em algum momento. Ele vai chamar essa necessidade, tá? No quinto dia, a gente trabalhou com a questão que tudo na vida é um aprendizado. Então, vocês foram convidados a olhar para os seus pais e perceber que, por mais que tenham tido muitos desafios, mesmo às vezes em momentos difíceis,
teve uma força, teve um valor, teve uma virtude aprendido. Por exemplo, às vezes uma pessoa viveu com um pai ou uma mãe muito crítica. Então, ela tem uma questão de perfeccionismo, de cobrança muito grande. Qual o lado bom disso? Talvez seja uma pessoa que no seu trabalho ou quando ela se compromete com alguém, ela vai até o final, ela busca o melhor. Então, são pessoas que têm a confiança dos outros, porque sabe que aquela pessoa pode realizar algo. Então, tem um lado bom disso. O lado ruim é que você mesmo, quando às vezes faz algo bom, também está se criticando, também está num perfil de exigência. Então, a gente precisa aprender a reconhecer que tudo no planeta Terra vibra nessa dualidade. Tem uma coisa que vibra no bom e tem uma coisa que existe uma outra questão que acaba dando o aspecto negativo que vai influenciar a nossa forma de pensar, de sentir e de se comportar. Né? Então, vocês foram, com isso, convidados a escrever uma carta para os seus pais, agradecendo os valores e virtudes aprendidos, porque os pais ou os tutores, ou as pessoas que fizeram também essa função materna e paterna. Tem pessoas que não viveram com seus pais, mas tiveram pessoas que representaram isso na sua vida. E é importante você reconhecer da onde veio isso, reconhecer essa força em você, né? Agradecer por isso, e aí você pode também aprender como equilibrar, né, o lado negativo disso. No quarto dia, nós falamos sobre a identificação dos padrões paternos. Então, aqueles aspectos da relação com seu pai que lhe marcou e você falou, eu não vou repetir isso, não vou repetir isso, repetir. Né? Então, também é algo muito legal de observar, porque quando você pode olhar esses padrões que se repetem, primeiro, caramba, eu estou tomando consciência, se eu tomo consciência, eu posso mudar. É a primeira coisa. Se eu não vejo, como que eu vou mudar? Então, é a primeira parte. A outra é ver, caramba, esse padrão teve coisa boa, mas esse padrão teve situações que não são legais e que não me beneficiam, porque eu estou numa outra realidade. Então, por exemplo, se uma criança, né, um adolescente passou uma situação, às vezes, de muita escassez, pode ser que na fase agora adulta esteja com uma vida super boa, uma vida que não tem essa ameaça real de escassez, mas esteja lidando com as suas questões de vida dentro de um olhar da escassez, que não faz mais sentido para a vida de agora. Então, é uma reflexão do que você aprendeu e que se mantém na sua vida. No terceiro dia, foi feito o mesmo convite, olhar para os padrões maternos. Que aspectos da sua relação com a sua mãe se repetiu, né? Que te marcou e que você mantém. E aí, no segundo dia, a gente perguntou para vocês quais são os seus padrões autênticos, aquilo que é seu, por mais que tenha tido padrões repetitivos, sei lá, eu me criticava muito, eu tinha muita exigência, ou eu falo, eu não consigo, eu não sou capaz, mas que momentos da sua vida você fez algo legal e você mesmo olhou, outras pessoas olharam, momentos que você sentiu essa capacidade, que sentiu que você, quando você foi mais leve com você, como isso se desenrolou na sua vida, como você sentiu isso, como o seu mundo ao redor sentiu isso. E perceber também que a gente sempre tem, lembra, vida na Terra é a dualidade, tem essa força que foi repetitiva, mas também tem um potencial criativo nisso. E é um convite para olhar para a luz. É muito mais fácil a gente descrever uma série de coisas negativas, difíceis, mas saber cultivar a luz, saber cultivar aquilo que há de dom já em você e o que você pode nutrir. Talvez é como uma plantinha que precisa se alimentar, né? Às vezes você, de repente, aprendeu a ser desorganizado e você teve momentos de organização. Então, lembrar como que era esse momento de organização, como você pode cultivar esse valor, essa virtude na sua vida e como isso impacta na sua vida, né? Que momentos trouxe esse bem-estar. E aí, no início, o primeiro dia, que foi a identificação dos padrões repetitivos, como esse homem aqui olhando as sombras que estão lá muito tempo atrás na sua criança interior. Então, nós fizemos o convite para que vocês
escolhessem um ponto, uma meta específica para trabalhar. E por que uma, gente? Porque mudar já é um desafio muito grande, né? Toda mudança, ela é um desafio, que às vezes é vivido com um padrão de luta e outros momentos com um padrão, ela é grande demais, eu não vou dar conta, então eu não vou viver. Então, a gente convidou a vocês a olhar esses padrões, especificar uma meta, porque quando o sistema, quando o corpo entende que você consegue dar conta de algo num ponto, todo o restante fala, ih, caramba, se esse ponto aqui conseguiu, eu acho que eu também consigo. E aí você vai conseguindo organizar outras questões na sua vida. Geralmente a gente quer organizar tudo de uma vez, e aí isso dura pouco tempo, não consegue. Então, escolhe um ponto e vai se harmonizando. Então, por isso que a gente falou, escolha uma meta, tenha ela bem clara para você, né? E observe os padrões repetitivos, que gatilhos que deram esse padrão. E uma vez que você percebe que existem padrões, comportamentos que eram repetidos, seja dos pais, da mãe, da sociedade, da cultura, da escola, seja o que for, do ambiente, da televisão, né? Que você vem aprendendo, caramba, será que eu sou autêntico comigo mesmo? Será que eu sou autêntico nas minhas escolhas, no meu comportamento, na minha forma de pensar? E caramba, será que essa minha meta, ela é realmente autêntica? Será que ela está a serviço do que eu quero? Ou ela está a serviço de tudo isso que eu recebi de informação sobre mim, sobre padrões que repetem e eu nem tenho ideia? Então, a gente fez esse convite para vocês refletirem sobre isso e se perceber. Eu sou alguém para mim ou eu sou alguém para o outro? E aí, a gente finalizou esse encontro. E então, eu convido vocês para os próximos 7 dias, estar junto com a gente e participar hoje dessa live, onde vamos falar sobre os desafios. Que agora que já tem esse panorama todo, caramba, eu sou autêntico para mim, quero ser mais autêntico. Ou eu não sou autêntico para mim, tanto, mas tenho uma resistência de mudar. Ou eu não sou e não quero mudar, mas quero entender um pouquinho como isso funciona. Ou seja, qualquer momento, qualquer etapa que você esteja no seu caminho, você vai ser convidado a olhar que tudo é um desafio, mas esses desafios vocês podem dar um sim ou podem dar um não. Mas para você viver uma vida realmente autêntica, tem que ter coragem de lidar com esses desafios. E como seria lidar com esses desafios sem ser lutando e sem se paralisar? Então é isso, gente. É um ótimo dia para vocês e até mais tarde. Um beijo.